Agora chegamos em 2023. Começando pelo REC R11 em 6 de janeiro, o fundo que tem 180.917 cotistas, anunciou que o CRI Morumbi Plaza, na verdade ele anunciou que o CRI da 92ª série da quarta emissão da Virgo Securitizadora, eu fui lá no relatório gerencial e vi que ele tem esse apelido de CRI Morumbi Plaza. Mas, que bom dizer, a tabela traz as duas coisas, né? Tanto o nome, né, o nome de verdade do CRI, como o apelido do CRI. Então, foi muito fácil, inclusive, encontrar isso, nenhuma crítica em relação à forma com que isso está sendo comunicado, tá? Então, o CRI Morumbi Plaza, que é investido pelo fundo, teve decretado o vencimento antecipado em assembleia dos titulares do CRI. Os motivos para o vencimento antecipado são, primeiro, a ausência de recomposição do fundo de reserva, utilizado para o pagamento das PMTs. PMT é o pagamento, né? Mensalidade, nem sempre, porque talvez não seja mensal, mas as obrigações de pagamento periódicas. Isso é PMT. Então, a ausência de recomposição do fundo de reserva utilizado para o pagamento das PMTs de novembro e dezembro. Então, que provavelmente nesse caso é mensal. 2. A ausência do pagamento do IPTU dos imóveis alienados fiduciariamente no montante de R$ 975 mil. 3. A ausência do pagamento das taxas de condomínio no montante de R$ 518.353, que acarretou em protesto e averbação nas matrículas dos imóveis alienados fiduciariamente. Então, perceba que o devedor do CRI não apenas não está pagando o que deve ao CRI, como não está pagando a prefeitura, não está pagando o condomínio, está em sérias dificuldades financeiras. Notificada, a devedora do CRI não realizou o pagamento, justificou os atrasos por conta da pandemia, então dificuldades que ela vem arrastando motivados e desde a pandemia, e informou que vai buscar, em conjunto com a securitizadora, a melhor solução possível para o saldo devedor do CRI. O impacto estimado é de menos de 0,027 ao mês por cota. 0,02, né, para ficar mais claro para todo mundo. 0,02, um pouquinho mais do que isso, esse é o impacto. Como eu falei, fato relevante de fundo de papel, que não é emissão de cotas, geralmente é problema com CRI. Eu achei isso super interessante da gente entender essas coisas, porque quantas vezes eu já perguntei para gestores, pela minha experiência de ter esse contato com você, com investidores e tal, qual que é a hora de soltar um fato relevante desse? Sim, a securitizadora saber que esse inquilino estava com dificuldade, que esse devedor estava com dificuldade, provavelmente já sabia, né? Ele já devia ter dado uma rateada aqui e ali, pedido um prazo, uma coisa assim, já sabia. Devia ter soltado, estou aqui inferindo que sabia, tá? Mas em casos que chega nessa situação de falta de pagamento, geralmente o credor já está sabendo, não é uma surpresa para o credor que o devedor não vai bem. Ele dá sinais. Eu dou sinais, você dá sinais, né? Para um burô de crédito, por exemplo, né, que acompanha tudo que a gente faz, o Serasa, uma coisa assim, ainda mais agora com o Open Finance, a gente vai dando sinais. Entra no cheque especial por 2 dias, só 2 dias, mas já é um sinal que, está começando a engasgar o fluxo de caixa dessa pessoa, né? Começa a ter começa a fazer mais compras parceladas, coisa que não fazia antes, atinge o limite do cartão de crédito, coisa que não atingia antes. Não deixei de pagar ninguém, mas estou dando sinais de que eu vou engasgar, tá? Então, por que eu estou falando que provavelmente a securitizadora já sabia? Porque é assim que é o mundo do crédito, né? O devedor, ele vai dando sinais de que ele vai ter problema. E aí, a hora que tem o problema, sai o fato relevante. Quando ele está dando sinais, quando o credor já começa a perceber, tem que soltar fato relevante, eu não tenho a menor dúvida que não, tá? Mas estou falando disso porque percebo nas minhas conversas, acompanhando, por exemplo, o chat, coisa assim, muitas vezes quando aparece um problema desse, as pessoas falam, mas por que não divulgou antes? Ou, principalmente,
se alguém lá mais atento entrasse no relatório gerencial do fundo e notasse que esse CRI foi renegociado. Ele ia vencer em 2027, agora ele está com vencimento para 2032. Esse gestor está pedalando aí para não deixar aparecer o problema. Não, o gestor está tentando evitar um problema. Então senta, percebe, chama o devedor, fala, cara, tô vendo que você está engasgando aí. Vamos dar um jeito, vamos conversar, vamos amarrar isso de uma maneira em que você não chegue ao extremo de deixar de me pagar. O que você precisa de mais prazo? Te dou mais prazo, quero mais juro, lógico, mas eu te dou mais prazo. Aumenta um pouquinho uma garantia aqui, dá uma garantia pessoal para mim, dá uma fiança, enfim, renegocia para evitar que chegue nesse patamar. Aqui, evidentemente, então, chegou a este patamar, não tinha mais o que ser feito, e aí o CRI vai lá e faz o que tem que fazer, né? A decretação chamou uma assembleia e decreta o vencimento antecipado. Em qualquer situação pode fazer isso? Não, para isso tem que ter cláusulas, que são os covenants. Covenants nada mais é do que uma cláusula, né? Em inglês. Então, na dívida, no crédito privado, além de garantias, no caso das debêntures, existem garantias que estão na lei. A debênture é um negócio super antigo e regulado pela lei das SAs. Então, no caso das debêntures, tem garantias reais, tem garantias legais. Né? A lei prevê algumas das garantias possíveis, mas uma debênture lá não fica limitada a isso. Pode ter qualquer outra garantia que as partes coloquem em contrato. Então, essas outras garantias são chamadas de covenants. E aí, se essas cláusulas adicionais não forem cumpridas, o efeito disso é que as partes, o credor, ele pode decretar o vencimento antecipado da dívida. Então, olha, você tinha até 2027 para me pagar, mas como você quebrou uma cláusula que não necessariamente é falta de pagamento, eu quero todo o dinheiro agora. Eu quero que a dívida vença agora. Então, por exemplo, aqui, um exemplo claro de um covenant desse, que é o primeiro. Tem que ter um fundo de reserva para o pagamento das PMTs. Quanto é esse fundo de reserva? Precisaria entrar lá, pegar os dados desse CRI no site da securitizadora, baixar o termo de securitização. Eu vou aqui dar um mero exemplo, tá? Não que seja o caso específico. Vamos imaginar que fosse 3 meses de pagamentos, tem que ter de reserva. Como se fosse uma calção lá de um contrato de aluguel, tem que ter sempre 3 meses na frente num fundo de reserva, independente disso, você tem que me pagar. Então, deixa 3 meses guardadinho e vai me pagando todos os meses. Se não tiver 3 meses de reserva, esse é um covenant. Quebrou o covenant, tem 2 meses, posso decretar o vencimento antecipado do CRI. Então, isso que eu estou falando, que são sinais que o credor vai percebendo. Mas aí ele fala, mas não vou também, né, chegar a um caso extremo só porque o cara está engasgado e não conseguiu manter 3 meses de reserva. Tem 2 meses de reserva e ele continua me pagando. Sabe? Não é uma coisa assim automática, não é um robô fazendo. Mas aí acumula. Então o cara não manteve o fundo de reserva. Aí você descobre que ele não pagou IPTU, descobre que ele está devendo condomínio. Opa, agora, meu amigo, pouca farinha corre para pegar o seu. Não é isso? Vamos decretar o vencimento antecipado do CRI. Porque a prefeitura está correndo para receber antes de mim, o condomínio está correndo para receber antes de mim. É isso. Agora, essas coisas são inerentes ao crédito. Quem empresta dinheiro vai tomar calote parcial ou total em algumas das operações. Não tem como dar crédito sem ter calote. É normal, absolutamente normal. E como que se defende disso? Primeiro, fazendo um bom estudo de crédito antes de dar o dinheiro, ajustando bem a taxa de retorno. Então, estou vendo que esse cara é mais arriscado, mas não é algo que eu acho que deva negar o crédito. Agora, também não vou emprestar dinheiro e cobrar um juro igual a do outro devedor que tem uma qualidade muito menor. Então, primeiro, você estuda. Para isso, nem empresto. Para isso, ok, empresto, mas vamos colocar um juro mais alto, certo? E depois, fazendo uma carteira bem diversificada de crédito, que é o caso aqui. Temos um CRI dando pau. Qual o efeito disso no fundo? 0,02 por centavos por mês na cota.
Eu não me lembro de cabeça agora, eu tinha visto no relatório, mas acho que é uma exposição de uns 4% do patrimônio do fundo. Será que eu não estou falando bobagem? Acho que sim, quando eu digo, será que eu não estou falando bobagem, que talvez seja menos, tá? Porque mais do que 4, pelo que me lembro, não é. Depois alguém, se puder aí, confere e me fala no chat. Mas, enfim, um fato relevante azedo de dar, mas é como se fosse o fato relevante de um fundo de tijolo dizendo, ó, o inquilino deixou de pagar aluguel, estou entrando com uma ação de cobrança, uma ação de despejo, é isso. Aliás, alugar um imóvel e emprestar dinheiro para alguém são duas operações muito, muito, muito parecidas. Até por isso que fundo imobiliário é um híbrido entre renda fixa e renda variável. É um ativo de renda variável, mas que tem uma renda contratada com um valor geralmente fixo, porque está contratado num contrato de locação. Não, o faturamento dele geralmente não varia, né? Mas o lucro pode variar. Emprestar dinheiro e alugar um imóvel para alguém é muito, muito parecido. É uma operação de crédito com diferenças bem tênues. A principal é, se eu pego o dinheiro e empresto para você, eu peguei o meu patrimônio líquido em grana, peguei o meu dinheiro e emprestei para você, então eu transferi para você o meu patrimônio. Se eu pego o meu imóvel e alugo para você, o patrimônio é meu, continua sendo meu, está no meu nome, você tem a posse, mas o patrimônio é meu, o imóvel é meu. Se você parar de me pagar, nos dois casos, é um calote. Parou de pagar aluguel, parou de pagar juros, é um calote. O imóvel é meu, está no meu nome, apesar de você ainda estar lá, mas o imóvel é meu. Eu não vou perder o meu imóvel para você. Agora, no caso do empréstimo, o meu dinheiro está no seu bolso, né? E você parou de me pagar e talvez eu não consiga receber de volta. Na pior das hipóteses, eu não consiga receber de volta tudo que falta. No caso do imóvel, o imóvel é meu e eu vou ter meu imóvel de volta. Parei de receber o aluguel por algum período, né? Mas são operações parecidas de crédito. Então, quando a gente vê uma notícia dessa num fundo de papel, é algo absolutamente normal, esperado, que vai acontecer e que não seria diferente comparando com um fundo de tijolo de um inquilino que tenha deixado de pagar aluguel. Certo? Transparência.